Oi, Samile. Entrei. Entrou. Tava preocupada com a internet. Ah, deu tudo certo. Mas tá ouvindo direitinho, né? Deixa eu abaixar Estou. só aqui o computador. Agora. Pronto. Estava aqui contando para eles, quando você não chegava, né, que a live de ontem eu vou publicar no YouTube, provavelmente domingo ou segunda, para quem não Uhum. perder eu poder assistir. E Que anote, se o massa. Instagram deixar, eu também vou salvar e botar lá. Beleza. Tá certo. É isso. Então, para Deixa eu quem não tentar me ajeitar conhece, eu sou o aqui. Celivan, né, eu sou arquiteto, moro aqui em Salvador e criei a Memorar e estou agora essas semanas. Começou com Kézia, da Mais da Viva, semana passada, a trazer alguns colegas que empreendem no setor de habitação social. E hoje é a vez da Samira e da Abra para contar um pouquinho da história dela aqui pra gente. Diga, Oi, Samira, tá gente. Boa presente. tarde. Meu nome é Samile. Eu faço parte do Abra Arquitetura com Propósito. Estou aqui com a camisa da gente. Eu sou arquiteta e urbanista. Vou me apresentar primeiro, né? E me formei pela Universidade Católica em 2013. E aí eu posso contar um pouquinho de como eu cheguei até a arquitetura social, né? Porque eu acho que não é uma coisa que a pessoa desperta assim do nada, eu vou empreender na área social. É uma coisa que vem aos poucos, né? Chega aos poucos na vida da pessoa. Então, para mim começou na faculdade. Sempre tive um incômodo porque durante o curso, porque era distante da realidade que eu vivia, né? A maioria das pessoas que se formam em arquitetura vão para o caminho da arquitetura de luxo, decoração, ambientação. Então, não era essa a realidade que eu vivia na faculdade. Era bem distante. E eu sempre quis ser arquiteta desde pequena. Eu sempre dizia que queria ser arquiteta, era a profissão que eu tinha escolhido. E é uma profissão linda, mas é bem pouco valorizada, infelizmente. Então, a realidade que eu vivia, que eu cresci, foi de comunidade. Minha família toda mora numa comunidade aqui em Recife, né, Casa Amarela. Então, eu ficava me perguntando, né, como é que eu posso ajudar essa população. E no curso é tão diferente, né? Parecia que não encaixava as coisas. Mas era a profissão que eu queria. E, enfim, foi passando, né, com o tempo. E aí, em 2016, surgiu a oportunidade, né? Um dos amigos da gente, um dos meus amigos, do meu amigo, que estudou comigo na faculdade, me convidou e convidou mais outro colega para a gente abrir um escritório de arquitetura acessível. Então foi a primeira ideia do Abra, né? Em 2016, a gente abriu um escritório com projetos acessíveis. E aí foi passando o tempo, mas cada um tinha suas atividades. E a gente não poderia largar e o Abra ficou em segundo plano, né? Foi quando na crise da construção civil em 2015 e 2016, os escritórios fecharam, o escritório que eu trabalhava fechou, e aí a gente decidiu focar no Abra, que até então era só para projetos, né? Você trabalhava onde Mas antes? eu trabalhava no escritório de engenharia. A gente fazia projeto de compatibilização de projetos e projetos de alvenaria. Era envolvido só com a parte de construção, né? Era só construtoras. E aí, nessa crise, o escritório teve que fechar. E, coincidentemente, no mês, foram nós três que estudávamos juntos com a ideia de abrir o Abra, que era a Jonathan e Daniel. A gente ficou sem trabalho no mesmo mês. Todo mundo ficou desempregado no mesmo mês. Então, a gente disse, vamos focar, então, na nossa ideia, né, do Abra. Mas aí, até então, a gente não atuava. E a atuação do Abra só veio acontecer com a incubação do Porto Social, que foi fundamental para o desenvolvimento da gente, né? Então, hoje, o nosso negócio, o Abra, é um negócio de impacto social que promove melhoria às condições de moradia por meio de reformas. A gente Mas o que é o Porto oferece Social? o Porto Social, ele é uma incubadora de projetos sociais que dá apoio, suporte e mentorias para que seu projeto possa ser desenvolvido. Pode ser negócio social e pode ser ONG.
Então, quando a gente começou de fato no Porto Social, foi quando a gente conseguiu desenvolver as ideias do Abra, né? É Aí bacana. hoje o Aqui em nosso. Salvador, a gente tem a prefeitura criou ano passado, né? Ela criou o Colabore, que funciona parecido com o Porto Social. Também faz editais anuais. Eu passei recentemente, só que aí veio a pandemia e eu não, acabei não sendo incubado, porque quando ia começar a incubação, Eita, coincidiu com a pandemia. Então, tá é, paralisado lá. ajuda bastante esse processo de incubação, porque você tem contato com mentorias, com mentores, você tem umas mentorias constantes que lhe auxiliam a desenvolver seu projeto, né? Você vem muitas ideias, você às vezes quer fazer tudo, quer abraçar tudo, mas você tem que focar, porque senão não consegue desenvolver, né? É degrau por degrau. Então, o Porto ajudou bastante a gente nesse processo. Tem os mentores que caminham com a gente até hoje. Hoje vocês já saíram então do Porto Social, estão caminhando com Não, essa a questão. gente. Não. A incubação da gente começou em 2017 e 2000, no meio de 2017, em julho de 2017. E aí a gente tinha um ano nesse processo de incubação. Mas aconteceu algumas coisas lá no Porto que a incubação foi prolongada. Aí foi bom para a gente que a gente ficou um ano e meio. Mas dentro do Porto tem um programa que eles convidam os projetos que mais conseguiram se desenvolver para passar mais um ano. E a gente foi convidada para passar mais um ano. E, então, esse ano também acabou, mas a gente continua sendo residentes lá, porque lá também tem um cowork, e também é importante isso, porque a gente criou várias conexões com outros projetos. E hoje nossa sede é lá no Porto Social. Já é o terceiro ano que Hoje a gente você, está lá com eles. e a pandemia atrapalhou os trabalhos do Porto Social, como aqui? Porque aqui parou tudo, né? Aí também está parando tudo, o Então, lá processo no de incubação. Porto, atrapalhou, mas eles estão conseguindo caminhar com alguma coisa. As mentorias que eles oferecem estão sendo todas online. Os projetos não estão sem mentoria, sem ser acompanhados, né? As mentorias estão acontecendo remota. Mas Entendi. E no início, diga. a gente não está tendo mentoria no Porto, apesar de que a gente pode, eles são bem abertos em relação a isso. A gente criou uma parceria mesmo, sabe, de caminhar junto, mesmo que a gente não esteja no programa de incubação, mas a gente conta com eles para muita coisa. Eles ajudam bastante a gente. Tu ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar se no início do Abra, qual era o serviço que você começou a fazer? Aham. Você já sabia Então, o que fazer ou se você descobriu, não, assim, como é que foi essa descoberta? não, a gente, no começo, né, como eu tinha dito, eram projetos acessíveis. Só que aí a gente viu que não estava funcionando, não estava causando impacto, porque as pessoas primeiro não entendiam entre aspas, para que servia o projeto, né? Que é um planejamento da sua obra, mas a gente não conseguia vender, ter o impacto que a gente queria. E aí, depois a gente teve a ideia, como a gente precisava da sustentabilidade do negócio, a gente pensou em fazer no programa, no jeito de um para um. A gente atendia projeto, qualquer pessoa que quisesse fazer projeto, e aí a cada projeto que a gente tinha, a gente doava um outro para uma família que não pudesse pagar. No começo, a atuação foi assim, do um para um. Mas depois a gente sentiu também que não estava tendo impacto, porque os projetos eram engavetados. Você estava E trabalhando muito, mas o impacto era pouco. a gente estava trabalhando muito, o impacto era pouco. E os projetos eram engavetados, mas as pessoas queriam, na verdade, a construção. E aí é como quando a gente vem modelando o negócio, a gente já teve várias ideias, já trabalhou de várias formas até chegar no modelo de hoje, que não é o modelo ideal, né? Que a gente está sempre aprendendo. É isso. Mas, Aqui, pode falar. vai concluir. Não, conclua. Não, pode falar, eu estou Não, pensando em eu só ia outra. dizer que aqui
Aqui eu passei pelo mesmo período que você, né? Eu fazia muito projeto, não fazia muito o acompanhamento. Aí eu percebi a dificuldade que as pessoas têm, mesmo tendo um projeto, de executar. E aí eu Aham, implementei o plano de obra, onde eu passo orçamento quantitativo e isso, auxilio, cada pessoa não querendo me contratar para acompanhar ou para executar a obra, eu auxilio à distância, ela na execução. Então, é isso. isso. Hoje estou conseguindo fazer com que os projetos eles saiam do papel e que eles saiam seguindo o projeto. Porque às vezes É, saía, mas não seguia totalmente o projeto. Então, o porque jeito que eu lidei hoje aqui na Memorial foi esse. aham, a maneira que a gente encontrou de vender, de conseguir ter um diálogo, né, ter um relacionamento com o público que a gente deseja atingir, é vender planejamento, porque eu considero o projeto é a etapa fundamental, você precisa do projeto. Muita gente trabalha dizendo que o projeto é grátis, que vende só considerando a parte da obra, mas eu acho que o projeto não deveria ser desvalorizado a ponto de ser grátis, tá entendendo? Eu acho que é uma parte fundamental. Então, hoje a gente termina vendendo o planejamento, porque a pessoa tem em mãos o projeto, que ela consegue visualizar como é que fica, e também tem o orçamento, que aí ela vai ter um orçamento mais preciso da obra que ela quer realizar. Aí fica a critério dela. Se ela querer acompanhar com a gente, ela ter alguém de confiança para construir, ou ela querer que a gente só faça algumas visitas para conferir, ou ter a opção também de escolher que a gente fique do início até o fim com ela. Mas eu acho importante você vender o planejamento, de vender também o projeto, tá entendendo? Se não separar uma coisa da outra. Né? É, O não projeto separar. separa do planejamento. Aqui eu trabalho É. assim também. Muitas vezes a pessoa chega para mim querendo apenas o planejamento, querendo saber o quantitativo de obra. Aí eu Uhum. digo para a pessoa que não, tem que primeiro fazer o projeto para saber o que realmente ela quer naquele espaço, ou construir o que ela quer construir, para a partir disso fazer o orçamento, que é o quanto ela vai gastar ali. Que aí a gente pode até mesmo diminuir o projeto, né? Diminuir Isso, coisas que ela queria dentro do projeto, para caber no bolso. isso. Uhum. Então, é Isso algo é que hoje importante. a gente está conseguindo. É importante porque a gente tentou fazer dessa forma também de desconsiderar o projeto, né? E aí, na construção, na fase da construção, a gente colocaria a porcentagem da fase de elaboração, porque a gente arquiteto sabe que é trabalhoso fazer o projeto, a gente senta, tem a parte conceitual, a gente vai estudar layout e tal, então é uma fase muito importante e que demanda muito tempo. E das vezes que a gente fez isso, a gente perdeu, porque a pessoa não, depois disse que não teria condições de construir agora a residência, de começar a obra dela agora, que o planejamento ficou próximo ano, ficou mais para frente, e aí a gente perdeu o nosso tempo, né? Então a gente decidiu agora focar em planejamento, porque fica a critério da pessoa colocar a fase de execução mesmo, fica a De critério da pessoa, execução. né? Como ela se sentir mais confortável. Sim. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer nos comentários. Ou tem um cartãozinho aí também com interrogação embaixo que vocês podem apertar. E aí suas perguntas ficam fixadas. Mas eu lendo aqui nos comentários, eu vou anotar as perguntas. Mas Tá. continuando a live. Então, como a gente veio aqui para falar dos desafios, né? Eu vou contar um pouquinho de tudo que a gente passou até hoje e que possa ajudar alguém aí que queira começar nesse meio de arquitetura social, enfim. E eu até enumerei alguns aqui que a gente para compartilhar, né? Que a gente viveu e passou. Primeiro é você saber escolher, ter uma aproximação com o público, né? Você não adianta, como a gente quis, chegar com projetos acessíveis e a gente achar, porque os dados estão aí, né? São mais de 50, pelo menos aqui em Recife, são 53%, mais ou menos, de pessoas que moram em comunidades na periferia, então é um mercado muito grande. E a gente acha que vai ser, tipo, vai escalar logo, vai todo mundo achar massa o trabalho que a gente faz e tal.
Então, primeiro você tem que criar um diálogo com o seu público mesmo, para entender a real necessidade, né? O que é que ele quer, e não o que a gente quer. Então, a linguagem também foi muito importante, porque a gente, como arquiteto, a gente fala muitos termos técnicos e muita gente não entende. Planta baixa, pé direito, planta de layout. E planta de layout eu acho que é o mais difícil assim, da pessoa entender. Corte e fachada. Então, a gente tem que criar uma linguagem para se aproximar realmente do público que a gente quer, né? Outra coisa que é importante é a gente não, como eu falei, né, não vender só o produto projeto, porque isso não vai chamar, as pessoas não querem, né? As pessoas querem a parte de execução. E aí, uma coisa que. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, Deu uma parada aqui. E mas é eu tô uma ouvindo coisa que eu você. acho que uma coisa que vale a pena ser comentada é que a gente tem que deixar de lado o eco de arquiteto, né? Porque como a gente lida com criatividade, arte e tal, e uma coisa que demanda tempo é você olhar, ouvir o que a pessoa realmente quer. E não precisa caprichar, quer dizer, precisa caprichar, mas não precisa, tipo, fazer aquela planta toda elaborada, com todos os detalhes e tal. Você tem que enxugar o máximo do produto que você vai entregar sem perder a qualidade. Porque um exemplo que vale a pena ser citado foi quando a gente construiu a casa de Natanael, lá na comunidade Irmã Dorothy. Eu não sei se você chegou a ver uma campanha que a gente fez Hum, para. eu vi várias campanhas. Você viu que tem uma, né? Fiquei na dúvida, que vocês construíram a casa do zero. Aí Isso, foi foi essa mesmo. ano passado, acho. É, Eu achei legal, faz. legal, assim, vocês pegaram. Aí tinha gente, carro de mão da comunidade, levando, Foi, né, foi, o foi concreto ótimo. para fazer a Foi, fundação. foi muito bom. Foi um marco, assim, na história do Abra. E a família tem. A gente tem relacionamento até hoje. A gente sempre vai lá visitar eles. Então, voltando um pouquinho, nessa experiência que a gente teve, a gente percebeu que as pessoas que se envolveram na parte da obra lá, eles, não, eles construíram com a. A gente teve que adaptar rapidamente o layout da casa, o tamanho da casa para enxugar mais. E a gente percebeu que eles construíram com uma planta de layout, só com a cota. Não tinha detalhe construtivo, porque foi tudo acontecendo assim muito rápido. Então, com o acompanhamento da gente, claro, eles conseguiram construir com uma planta muito simples. Então, aquele capricho todo que a gente tem de todos os detalhes, todos os. Tá entendendo? Todas as especificações possíveis e tal, a gente tem que pensar de maneira mais funcional, né, no caso. Porque a- vai acontecer, eles vão desenrolar, claro, com acompanhamento, porque também se não tiver informação nenhuma, é impossível. Mas é um Sim, exemplo assim que eu acho que vale a pena a gente trazer. sim. E uma coisa que eu vejo muito aqui é que além do projeto arquitetônico, os projetos complementares também muitas vezes não é valorizado para as pessoas comprarem. Não sei se aí com vocês também é assim, mas aqui para eu mostrar para as pessoas que o projeto, um projeto estrutural, um projeto elétrico, um projeto hidrossanitário é importante também, É é importante complicado. também. Uhum. Nesse caso Não sei como é que específico, foi vocês aí. nesse caso específico que eu citei, que não é para a gente perder muito, se deter a isso, no caso, mas eu não estou desconsiderando os projetos complementares, porque são tão importantes quanto. Mas eu estou dizendo assim, né, que a gente não precisa se deter a isso. Mas aqui também, o que acontece muito é que as pessoas procuram a gente, mostra a casa e pergunta quanto custa. Quanto custa para eu reformar? Aí a gente conversa, né, tentando fazer com que a pessoa entenda que não é assim, a gente precisa fazer um levantamento, estudar o caso, não é só ver a parede, tem que ver se tem alguma encanação, todas as patologias que podem não estar visíveis, né? Então, e além disso, quando é um caso que precisa realmente de projetos complementares, aí é que é difícil mesmo ter essa conversa para que a pessoa entenda.
E outro desafio também é que as pessoas acham que é só um desenho, né? Tipo, É, vê assim a planta, faz um desenho. faz um desenho para mim, um desenho de uma planta. Aí é que é o trabalho. Eu Isso acho que quando esse não chega trabalho com o desenho já feito. Então, não sei o que acha acontece com que você aí. acho que tem vários assim pronto e a gente já pega assim um pré. O que é Hum, padrão, ou se acaba o pajé. Ah, isso aí já é padrão, já tá na norma lá. Tô É, ouvindo em algum lugar dizendo que é padrão. É isso por- que tem que ser. porque cada caso é um caso, né? Como a gente não trabalha no modelo como o da Vivenda, que é de kit, que chega lá com o ambiente já pronto e a pessoa faz a reforma interna sem mexer, a maioria das pessoas que chegam para a gente são de reformas de ampliação, a grande maioria. Isso foi até uma coisa que a gente percebeu lá no Lab Artemisia, que a gente refletiu sobre várias coisas, e uma coisa assim que a gente tipo, veio o insight assim, foi que a grande maioria do público da gente são de reformas de ampliação. Então, não é uma coisa simples. A gente precisa ver, precisa estudar o caso em loco para poder, depois de avaliar, elaborar o projeto, né? E aí, depois do projeto, tem o orçamento, e aí a pessoa consegue visualizar quanto ela precisa para poder realizar sua reforma. São etapas Tem que uma pergunta, precisam ser seguidas. tem uma pergunta aqui para não perder. Da Roberta Lânio. Vou responder primeiro essa. Que ela pergunta assim: como viabilizar um empreendimento de impacto social em arquitetura e engenharia também, que é um campo compartilhado, tendo em vista que é um campo de atuação pouco explorado. Então, tem alguma dica para dar para ela? Eu acho que, assim, primeiro, para viabilizar, primeiro você tem que saber qual público você quer abordar, né? Porque outra coisa também que a gente percebeu lá na Artemisia é que dentro da arquitetura social, dentro do impacto que a gente quer atingir, existem vários nichos de pessoas. Tem aquela pessoa que não pode pagar nada, tem aquela pessoa que é organizada, tem aquela pessoa que tem medo de construir com qualquer pessoa e vai procurar uma assistência técnica, vai procurar profissionais. Então, é importante destacar o público que você quer atingir. Depois você ter foco e muita resiliência para poder continuar. Porque são altos e baixos. Tem hora que você quer desistir, porque acha que não vai vingar, né? Então, eu acho que você tem que estudar muito bem o que você quer e focar. Buscar conhecimento e compartilhar com outras pessoas que já estão no mercado. Porque outro desafio também é de achar que por existir um mercado gigantesco, você vai conseguir que seu negócio seja sustentável rapidamente. E não é, porque tem um trabalho muito grande por trás das pessoas entenderem que a arquitetura é para todos. E se vamos aqui para memorar, eu pergunto sempre nos alunos perguntam isso para mim, né? Como viabilizar? E é um mercado grande, todo mundo fala, 80% das obras no Brasil, né, não É. são feitas por arquitetos, nem por engenheiros, nem por técnicos, né? Sempre as pessoas sempre vendem isso. Só que o que acontece? Você não tem que olhar para a pesquisa que foi feita lá pelo CAN em 2015, se eu não me engano, e aí 88%. Né? Você tem que ver quem é que Uhum. são esses 88%. Né? Porque boa parte da população brasileira ganha menos de 3 salários mínimos. Então, o preço que você cobra para aquele serviço tem que ser um preço diferenciado. A educação, mesmo que a família aqui está falando, muitas pessoas não sabem o que o arquiteto e o engenheiro faz. Para que serve o nosso trabalho. Então, ter essa dinâmica de ensinar o porquê tem que ter um projeto, o porquê tem que ter uma consultoria, o porquê daquilo, é importante. Então, hoje em dia, eu também trabalho com regularização. Então, eu tenho que explicar para as pessoas que um contrato de compra e venda não tem valor de propriedade. Ela tem que ter uma escritura. E para ter uma Uhum. escritura, tem que ter o cadastro do imóvel, tem que ir lá no cartório, Isso. registrar. Então, é um trabalho de educação que tem por trás também muito grande. Então, se você não tiver à disposição para fazer esse trabalho de educação do seu público, da sua comunidade, Isso. você vai acabar desistindo. Então, É. ser um pouco professor é importante.
também. Eu não sei, eu não lembro o nome da pessoa que tu falou, que perguntou isso. Mas Foi. Cadê? Foi a Roberlane. a Se eu Roberlane, falando correto? eu acho que se eu fosse dar um conselho assim, para começar, eu acho que seria criar um relacionamento com o público que ela quer, para entender a real necessidade deles, entendeu? Porque às vezes a gente enxerga o problema com a solução que a gente tem, mas muitas vezes não é a solução que eles querem. Então, o relacionamento e essa aproximação com o público é fundamental. Conta aí pra Juliana, que Juliana tá aqui falando assim, na minha cidade a maioria das pessoas não tem condições, Dê uma né? Mas parada. você, eu lembro que você, Voltou. tá me ouvindo? Eita. Eu tô Eu tá me ouvindo vendo? agora, mas tinha parado tudo aqui. Ah, Tô. Agora tô. é isso. Não, responde para ela, porque assim, vocês fizeram uma reforma e a pessoa não tinha condições financeiras, né? Então, como vocês viabilizaram isso? Aham. Eu acho que o seu exemplo pode facilitar ela, porque Tá. na cidade dela, Então, a história dessa acho que ela não família, tem né, que eu condição contei, que nenhuma. Então, foi como vocês na história do Abra, começou bem no início. estão ouvindo? Tá cortando. Mas eu entendi a Não, mas pergunta. pode falar. Não é como É viabilizar isso. quem não tem condições de arcar com a obra. Isso. Isso. Então, esse caso em específico da família de Natanael, a gente conheceu essa família bem no comecinho da incubação do Porto Social, e aí o Transforma Recife recebeu esse caso de uma família que poderia perder a guarda das crianças pelas condições de moradia que viviam. Então, eles disseram, vocês não trabalham com habitação, então vocês têm como ajudar essa família? Vamos tentar. A gente foi lá visitar a casa deles, conheceu todo mundo. É uma família são 6 crianças que moram dentro da casa. Então a gente fez o projeto, fez o orçamento e pronto. Eu achava que a gente tinha resolvido a situação deles, né? E iria ajudar eles dessa forma. Mas aí o projeto ficou lá engavetado, nada poderia acontecer, eles não tinham condições de arcar. E aí a gente jogou nas redes sociais. Vamos jogar nas redes sociais para ver se a gente consegue alguma coisa. E aí nada também, né? Porque a gente tinha acabado de começar o Abra e tal, ninguém conhecia. E foi então que, durante a incubação do Porto, surgiu a oportunidade de abrir um crowdfunding pelo Benfeitoria. Como a gente é negócio, a gente não é ONG, a gente não precisava abrir esse crowdfunding para a gente, porque a grande maioria abriu para ajudar suas ONGs e suas causas. E aí a gente contou a história da família e conseguiu arrecadar o valor da metade, que a gente não conseguiria da obra toda, da reforma, da construção da casa toda. E depois que a gente conseguiu, foi trabalho, foi muito trabalho. A gente parou o escritório 2 meses para conseguiu. A gente, então, uma das maneiras de A Samid caiu. Caiu para vocês também, gente? Não, caiu. Tenta de novo. caiu, não voltou. Voltou. Aí, Estou voltou. aqui. Ah, tô vendo você agora. Travou aqui, a gente ficou triste. E agora tá normal para vocês? Voltou. A internet Eu está caí, oscilando eu tô muito. aqui. É incrível. Era para a gente ter marcado essa live mesmo de manhã, porque quando eu chegar no final da tarde, todas as lives que eu quero assistir, todas os webinars, cai. Eu tinha esquecido disso. Mas deu para entender. Aí pode. Eu consegui terminar a parte do crowdfunding. Para mim conseguiu. Para mim, eu entendi que o crowdfunding vocês conseguiram viabilizar as obras fazendo crowdfunding. Para quem não sabe o que é crowdfunding, é como se fosse uma vaquinha eletrônica. Vocês fizeram É uma no vaquinha site a online, isso. Benfeitoria, tem vários sites, a Benfeitoria e o KimCat, eu acho que é KimCat o nome. Quase. Tem outras vaquinhas online. KimCat, isso aí. Tem várias. Mas essa não é a E única não só maneira, elas. né? Essa não é a única maneira. Você pode conseguir financiar uma casa. Você pode Pode falar. conseguir financiar uma casa
desse público que não pode arcar com a obra, com parcerias também, parcerias que financia, aí você Isso. pode E definir tantas casas por ano, tantas casas de ter uma periodicidade e aí buscar parceiros. e para quem Existe também, né, a maneira de você ser ONG e fica mais fácil de receber doação. tem dois CNPJ, no caso, um CNPJ normal e um CNPJ de ONG para participar de licitações. Por exemplo, para quem é daqui da Bahia, né, tem um edital aberto do governo do estado É que é para casas rurais, né, construção de casas rurais para pessoas de baixa renda. isso. E só quem pode participar é quem é Eline ONG. tá me lembrando, tá travando. Mas a Eline tá me lembrando uma coisa importante. A Samir travou para mim de novo. Não, mas eu só vou comentar enquanto a Samir está voltando sobre o edital, que é da Secretaria Rural daqui do Governo do Estado. Se vocês forem ONG, vocês podem participar desse edital, que vocês procuram lá, Habitação Rural Travou Bahia. tudo? Então, eu estou ouvindo você. Você está ouvindo a gente? Quer Quer reiniciar a reiniciar a live? live? Vou reiniciar a live, gente. Apesar que a gente tem a Letícia aqui, ó. Tem a Letícia? É. Quer falar não, Letícia, um pouquinho? Enquanto a Samir entra. Tem que aceitar o convite, Samir. Aí, voltou. Entrei. Nossa, tá horrível essa internet. E tá chovendo muito aqui. Aqui também. Tá chovendo. Não sei onde estávamos. A gente parou na viabilização, né? A gente estava contando um pouquinho sobre como fazer um crowdfunding, né? As plataformas de crowdfunding que existem. A gente parou nessa parte. Você estava contando Sim, que é. teve aí em Recife, As né, maiores, a que a gente fez. Oi. Tá ruim a internet da gente. desse família entrar, a gente volta com a família. Oi, Letícia. Oi, gente. Substituição, né? Revezamento. Quer continuar da Sim, parte que a família parou? sim. Ela falou do caso de Natanael, né? Tá me ouvindo, todo mundo? Estão me vendo certinho? Estamos te ouvindo. Pronto. Ela estava falando do caso de Natanael, né? Que não tinha condição nenhuma de arcar com a obra e com mão de obra e tudo mais. E a gente conseguiu, né, o valor e foi uma ação, assim, pontual. O nosso modelo mesmo de negócio, a forma que a gente atende o público, não é esse. A gente, como ela já comentou, né, a gente oferece o planejamento. E aí inclui a parte projetual, que são os desenhos, mais o orçamento de obra e a execução, se a pessoa também escolher executar com a gente. Então, o caso de Natanael, essa forma de atender as pessoas que não têm condição nenhuma de pagar, são casos que acontecem assim, pontuais. Entendi, entendeu. E uma coisa que perguntaram lá atrás foi assim, a gente, para viabilizar, né, tem essa modalidade de crowdfunding, mas vocês já tentaram outra modalidade aí, para reformas pequenas, ou estão estudando alguma coisa a esse respeito? Então, a forma que a gente está tentando, né, que a gente está correndo atrás, inclusive já teve um bom andamento, é firmar parcerias, né, com o pessoal de material de construção. Porque aí a gente conseguindo isso a preço de custo, né, a gente consegue passar um valor menor para o nosso cliente. Então, isso é uma forma, né, de conseguir dar mais acesso a essas pessoas que têm a renda reduzida, né, mas que precisam, que necessitam reformar ou construir. E hoje aqui na equipe do Abra, são quantas Esse é pessoas? o meio que a gente... Oi? Hoje na equipe, são quantas pessoas trabalhando com vocês? Tem eu e Samile, né, que somos arquitetas, tem Bia, que é estudante de arquitetura, e a gente conta também com Carlinha, que é designer de interiores. Ela é uma colaboradora, né, do projeto da gente. Essa é a equipe, bem enxuta, né? Jorge E está aí perguntando. a gente conta também com o pessoal para fazer de execução, né? Mas a equipe oficial mesmo é essa. Aí o Samile
e Bia. Jorge está perguntando aqui ó, se vocês já enfrentaram algum problema na cobrança pelo valor menor. Mesmo, Não entendi. mesmo, eu também não entendi direito, mas assim, já passaram por problema pela cobrança por valor menor, sendo que o serviço técnico é o mesmo? Não ficou bem clara essa pergunta dela, mas eu acredito que Puder seja. esclarecer mais? Quem foi que perguntou? Foi a Joyce. Não ficou muito claro assim qual foi a pergunta, Explica mas melhor, Zói, pra gente responder. eu acredito que seja se você já teve problemas em cobrar o serviço, né? Receber pelo serviço. Eu acredito que seja isso. Não, a forma que a gente encontra de passar, né, o orçamento dos nossos serviços é pelo tempo que demanda aquele serviço. Eu não sei se é isso que ela está perguntando, né? A precificação dos nossos serviços. Então, a gente meio que tem, assim, tabelado quanto tempo a gente leva, né, para fazer cada coisa. E Ah, aí, a gente passa a proposta do serviço. entendi. Ela já falou aqui, ela está dizendo em relação dos profissionais. Acho que se vocês já receberam crítica de outros profissionais por trabalhar com esse público. Ah, sim. Não, não, porque o público é diferente, né? Que eles atendem. Então, não tem um choque assim com relação ao preço. A gente tenta cobrar o mais justo possível, né? Até porque a gente é uma empresa com CNPJ e com todas as burocracias de uma empresa. A gente, enquanto sendo um negócio de impacto, não se diferencia de uma empresa. Hoje ainda a gente não tem, como é que se diz, um tratamento especial, né? Burocraticamente falando, com relação a impostos e tudo mais. Então, a gente tem que se enxergar como uma empresa que precisa se sustentar e, enfim, viabilizar, né, a empresa para que a gente consiga atender mais pessoas e dar mais acesso. Então, a gente não. Inclusive, a gente faz parte de vários grupos, né, de arquitetos que atendem o público, outra classe, né, classe A, o público que De hoje classes ainda é o variadas. público pensional. Isso. Entendi. Aí a Juliana está perguntando como funciona essa venda direta que vocês fazem. A venda direta é direto com o cliente, né? O cliente é o nosso, como é que se diz? A gente não atende empresas, né? A gente não depende de terceiros e tal. A gente trabalha com a venda direta. O cliente é É o beneficiário, a pessoa da comunidade que está te contratando. é a família, é o morador. Aí. Aí Samir tem que fazer um Zoom. Kézia também falou a mesma coisa que você, deu a mesma ideia de criar um Zoom e dar uma aula para as pessoas no Zoom. Né? Porque no Zoom tem Agora, como. Não, agora outro não, pro futuro, outro dia. Porque no Zoom tem a possibilidade de a gente dividir tela. Então, tudo que a gente está dia, falando aqui, é verdade. a gente pode mostrar. No YouTube também tem essa Uhum. função. Pra quem não sabe, o YouTube também dá a mesma função. Você dividir tela, mostrar. Dá pra fazer live no YouTube também. E com mais de uma pessoa a live no YouTube. É uma boa ideia para a gente fazer aí de uma próxima vez. E aí, quais são as outras perguntas que tem? Hum. Eu tenho. Eu tenho várias aqui ainda. No quesito das parcerias, né? Quais são as parcerias que vocês fizeram aí em Recife para fazer com que os seus produtos e serviços fossem acessíveis e se complementassem também com outros colegas de profissão? Samir vai me ajudando aí, se eu esquecer de alguma. A gente tem parceria com a Pamesa, né, que é de revestimentos. A gente está ainda tá argumentando com a Gerdau e como é que a gente pode fazer essa parceria, mas certeza é com a Pamesa. Tem também pequenas construtoras que fornecem, né, materiais em bom estado, que restam, que sobram das suas obras. E aí a gente pode repassar para as pessoas também, diminuindo o custo, né, que elas teriam se fossem comprar coisas assim, como porta, como vaso, sabe? Como pia. E às vezes até revestimento também, que sobram de algumas obras. Tudo em bom estado. E aí a gente pode passar para os clientes, diminuindo o custo final, né, o custo geral.
Sim, você faz um- uma ponte entre quem as pessoas estão ali querendo com aquele estoque de material de construção que está prestes a vencer, ou que não foi vendido, com as pessoas de baixa renda que precisam desse material para construir. Hoje estão fazendo essa ponte também entre essas duas entidades. Estamos no processo, né, de estar entrando em contato tentando firmar parcerias dessa forma. Tanto com empresas, assim, já do ramo mesmo de material de construção, quanto as construtoras, né? Ou arquitetos também. Recentemente aconteceu uma situação de uma arquiteta que estava fazendo a reforma de uma cozinha e o armário estava em perfeito estado, a pedra também, né, do granito estava em bom estado, mas eles iam mudar, né, iriam trocar. E aí entraram em contato com a gente para saber se a gente teria algum cliente ou alguém para encaminhar. E a gente tinha, né, a gente foi lá e encaminhou para essa cliente. E a gente vai fazendo matches, assim, com arquitetos e essa galera boa que está tentando agregar, né, com a gente. Mesmo não tendo a arquitetura social como o propósito principal, mas que de alguma forma contribuem com esse nosso propósito, né? Tem a pergunta de Joyce aqui. Joyce não conhece você, eu conheço. Você faz parceria com engenheiros. Se eu não me engano, vocês têm até a parceria com a Construir, que é. Construir Construir, que é um engenheiro civil e um arquiteto que administra, né? isso. Fala um pouquinho deles aí. Eles entraram na incubação lá do Porto Social esse ano e eles, como a gente também, né, tem esse propósito de dar acesso a, a famílias, né, de baixa renda. E aí eles caem mais pesado assim na parte de execução. Então, a gente conta com eles para essa parte de orçamento de obra, enfim, aí firmou, deu match, virou parceiro. É isso. Eu conheci o Construir pelo Instagram de vocês, né? Aí eu passei a seguir eles também. Aí eu vi que ela. Eu esqueci o nome dela agora. Porque eu sei que são dois. Thaís. A Thaís Thaís é e Luan. engenheira. Thaís é engenheira e ela, se eu não me engano, tem especialidade, né, em patologias, assim, da construção. Rachadura, mofo, essas coisas. E aí a gente conta também com eles, né, nas visitas, quando a gente vai. E eu lembro que o Luan, esse Luan, ele é arquiteto. E eu lembro dele porque ele é um dos poucos que eu conheço que é especialista em estruturas. Um dos poucos arquitetos que eu conheço que tem essa especialidade. Bem, se ele... Mas é isso aí, a gente conta um com o outro. Né? Outra pergunta que fizeram aqui atrás foi sobre os honorários profissionais, né? Se eles são diferentes, porque eu já não sei se vocês trabalham com público de alta renda, mas são diferentes entre o público de baixa renda e o público de alta renda, o honorário? A forma que a gente cobra? Sim, o valor da cobrança pelo serviço é diferente Não, a da gente classe, não... da classe social. Tipo, se vier uma pessoa Não, de classe A, uma pessoa de classe C ou classe D, o valor é o mesmo ou é diferente? É isso que eu estou perguntando. é o mesmo. E por enquanto, né, a gente atende assim a todos os públicos, até pela sustentabilidade do negócio. Então a gente tem que equilibrar, né, as coisas, que todo mundo não tem outro trabalho, né? A equipe toda é full time no Abra Nada. mesmo. Então a gente tem que equilibrar aí, né? A sustentabilidade do negócio e o propósito. É isso que constrói um negócio de impacto, né? Então, a gente cobra o justo. Como eu acho que eu já falei. E a Letícia também agora tá caindo. Letícia caiu. Quer voltar, Samile? Oi, voltou. A live aqui vai para uma hora e meia, provavelmente. Daqui a pouco vai encerrar. Depois lá no. Antes de mandar pro YouTube, gente, eu vou editar, né, esses cortes. Aí no YouTube vai estar sem corte. Espera, eu vou encerrar e voltar de novo, gente. Conseguiu? Meu Deus. Mudou até o cenário. Não é que eu tava segurando o celular, agora eu coloquei aqui no suportezinho, que cansei a mão. Mas aí a gente vai marcar outra vez para pelo menos meia hora, 40 minutos. Vou fazer uma live para as pessoas aí seguindo. Né? Aí você estava começando a conversar sobre as parcerias que tem aí, né, com os engenheiros e arquitetos.
Eu tinha falado isso e aí alguém perguntou como é que a gente fazia Os, hon- para e a os honorários diferença dos profissionais. horários para as classes que a gente atendia. E aí eu estava falando que não, né? Que a gente, como eu já tinha comentado, a gente precifica os produtos, os serviços, pelo tempo que a gente demanda, né? De trabalho para cada tipo de serviço. E aí é independente da classe, a gente cobra o valor justo pelo serviço da gente. Entendi. De Aqui, eu, acordo com o valor da hora que a gente estabeleceu, né? já aqui Estudo. eu trabalho por região, aqui na Memorial. Então, eu atendo locais específicos da cidade, né? Então, nesses locais a gente tem uma tabela, a gente cobra um horário, a gente cobra. E já em outros bairros, a tabela já diferencia, né? Aí, esse fator que diferencia, ele varia com dois fatores. Um é a distância, então, porque é um custo com transporte que aumenta. Então, por isso que até tem alguns bairros dentro da cidade de Salvador e cidades vizinhas que eu não atendo. E, ao mesmo tempo, ele varia também de classe social, porque às vezes a pessoa chega para mim querendo fazer uma mansão. Então, é um programa totalmente diferente. Então, eu aqui trabalho dessa forma, fazendo Uhum. essa separação. Nossa, Camila amiga, entrou, tava tentando tentando entrar entrar, com também perdi e não um consegui. DCG. Mas a gente vai tentar de novo, antes de encerrar. Eu vou ficar mais meia horinha aqui com a Letícia. Só para encerrar isso. Eu sei que você não gosta muito de falar aqui. Eu? Ou não, ou é a Samile. É uma das duas que não é muito chegada a ficar falando nas redes sociais. Geralmente família é mais tímida, né? E eu já Mas tá aqui. depende da situação, a gente reveza para também perder esse medo, né? Das telas. É, ficar ao vivo não tem nem como negar as coisas. É isso, mas é só para encerrar que a gente tava aqui no roteirozinho, né, que é isso também já preparado. É sobre os workshops, né, que vocês fazem aí. Sim. Uma das ideias que a gente teve e de tentar nessa parte de educação, né? De educar os novos profissionais que estão saindo, né, das universidades, foi criar um workshop para estudantes de arquitetura, engenharia e interiores. E aí esse workshop funciona assim. Durante um mês, a gente fica com esses alunos, né? A gente tem encontros a cada 3 dias, não. Tem 3 encontros por semana, né? Segunda, quarta e sexta. E aí, o objetivo do workshop, eu estou escutando um retorno. Tu tá no fone? Eu tô de fone. Eu não sei porque tá retornando o áudio. Talvez seja porque você tá de fone. Não, é Aí melhor talvez seja colocar isso. rapidinho. Rapidinho. Como eu ia falando, o workshop, né, para estudantes funciona durante um mês. E aí o objetivo do workshop é tanto atender, na ideia inicial a gente atendia uma instituição, porque a busca, né, de instituições, até porque a gente a gente está ainda, né, inserido no ecossistema do Porto Social e acaba conhecendo e se envolvendo com muitos projetos sociais, né, muitas ONGs. Então, elas queriam que a gente ajudasse elas, que a gente atendesse de alguma forma, mas a gente não tinha tanto braço para isso. Então, a ideia que a gente teve foi unir essa sede que os estudantes de arquitetura, engenharia, enfim, têm de vivenciar, né, a prática mesmo da profissão, porque na faculdade é muita teoria e a coisa é muito simulada, sabe? São clientes imaginários. E aí a gente termina ficando fez a parte da experiência prática mesmo, da vivência da profissão. E aí a gente queria unir essa sede que os estudantes têm com a necessidade que algumas ONGs, que alguns projetos sociais tinham de reformar suas sedes e a gente não tinha como atender ainda. E os estudantes, né, atenderiam essas instituições durante esse workshop. E aí, na primeira metade,
do workshop, a gente dividiu os estudantes em equipes, onde cada equipe iria pegar uma proposta para resolver o problema daquela instituição. Enquanto isso, a gente traz profissionais, né, tanto da área como de outras áreas, para falar um pouquinho de como funciona para quem quer empreender, para quem quer abrir um escritório, e tirando várias dúvidas que os estudantes têm enquanto a gente está na faculdade e coisas que a gente não consegue aprender, né? O currículo, assim, a grade curricular do curso de arquitetura, particularmente falando, é muito extenso, intenso, mas ainda falta muita coisa, né? Principalmente de como você se comportar quando é lançado no mercado. Porque a gente se sente meio perdido, assim, quando sai da faculdade, né? A gente não aprende a empreender, a gente aprende a projetar. E aí, os estudantes, né, recém-formados, os profissionais recém-formados, têm muita dificuldade quanto a isso. Então, e à medida que a gente faz isso, né, a parte de como levar eles a saber empreender e lidar com o seu próprio escritório, para quem quiser seguir por esse caminho, a gente também insere eles nesse contexto de que a arquitetura é para todos. Né? A essência da arquitetura é isso, né? É para as pessoas. Então, foi uma forma que a gente encontrou também de já estar inserindo esses novos profissionais a terem esse olhar para todas as pessoas, né? E não continuar nessa linha que segrega tanto a profissão para classe, uma determinada classe, né? Entendi. Aí, no caso, vocês criaram algo bem mão na massa, algo bem... um workshop Isso. onde a pessoa vai para o canteiro de obras ajudar. E na verdade, assim, a ideia é que depois eles acompanhem, né, a coisa sendo executada. Mas fica a critério da instituição conseguir os recursos para depois executar, através de uma vaquinha e tal, e aí a gente envolve os alunos nisso. Mas, a princípio, eles ficam com a parte do planejamento para depois, né, acompanhar a execução também. Isso é uma coisa boa também, né, que aí antes de você sair da sala de aula, né, você já vai ter um projeto onde você participou sendo executado e acompanhando de perto. Ah, bacana. Que eu vi bastante tempo atrás, não sei se foi workshop, não sei se foi curso que vocês fizeram, onde a pessoa podia ir, o estudante, o aluno que viesse a adquirir o curso, ir direto para a obra, tipo, fazer a parte de fundação, então a pessoa acompanharia a parte de fundação. Você lembra desse curso? Não, talvez tenha sido outra iniciativa. Não, mas foi com você. Depois eu te mando, assim, Não, deve estar lembrando. a gente, se eu não me engano, o que tá lembrando é que foi uma das recompensas quando a gente fez a campanha de Natanael. Seria acompanhar a obra. Não sei se é disso que estás falando. Talvez seja isso. E aí Que era uma parte. Isso. Foi um workshop que a gente criou dentro da campanha para construir a casa. E aí quem contribuísse com determinada quantia teria essa opção de acompanhar de perto e aprender, né, na prática, à medida que a gente fosse construindo a casa deles, eles estariam ali acompanhando também e colocando a mão na massa junto com o pessoal lá da obra que estava com a gente. Foi esse daí que eu achei bem interessante, porque dá a oportunidade do aluno acompanhar uma etapa da obra. Então, a etapa de instalações, etapa de fundação, de alvenaria. Então, foi algo bastante interessante que foi nesse período aí que eu estava decidindo como é que eu ia fazer o meu curso, que aqui só eu também faço o meu curso sobre artes. E aí que eu tive a ideia de, além de ter a parte teórica, ter uma parte prática também. Por causa de vocês, que eu vi, pô, isso é algo bacana para o pessoal aprender ali. A gente No também real, como é que funciona. A gente também participou de umas ações junto com o Porto Social, né? Com a ONG lá, Novo Jeito, da equipe de pintura, né? Que faz assim, com uma frequência boa, a ONG lá, Novo Jeito. E aí teve uma, que foi o Mais Cidadania, que o Abra ficou à frente aí, que foi lá na comunidade do Coque, uma comunidade que tem na Joana Bezerra, aqui em Recife. E aí a gente se envolveu mais de perto nessa ação. E como voluntários, né, em outras que aconteceram na equipe de pintura. A Samir está dizendo aqui que também teve a da praça, perto do Porto Social, vocês também fizeram. Isso, eu não fazia parte ainda do Abra, né? Eu me juntei a eles depois.
Mas antes de eu entrar, eles fizeram um workshop com estudantes da Faculdade de Guararapes. Aí eles adotaram a praça que tem próximo lá, a sede do Porto Social, e fizeram uma intervenção lá, na praça, junto com os Já, estudantes. você tá na aula há quanto tempo agora? Eu estou no Abra, vai fazer 2 anos agora, em maio. Eu entrei na metade da incubação. Foi em maio de 2018, isso. Faz 2 Eu tô anos te agora. chamando, eu tô esse tempo tô chamando você de Letícia, mas seu nome é Eline ou é Letícia? Eline e Letícia. E aí eu atendo pelos 2 nomes, por isso que eu nem tô achando de estranho. Eu fiquei na Tem confusa muita agora, gente que falei tem Eline, dificuldade. Eline. É. Aí eu fiquei na dúvida, acho que chamando seu nome errado. Não, não. Ah, bacana. Tem alguém com mais alguma pergunta, gente? Tem que ser agora, é hora da Fale despedida. agora, o cálice para sempre. Temos, somando tudo, 1h15 de live, né, somando a última com essa. Mas eu A vou gente editar, como eu começou, falei, tinha mais gente, né? O pessoal foi foi saindo porque tava travando. saindo. Mas Mas como aí eu eu sempre vou. falo, quem tiver dúvida, quem tiver curiosidade para saber mais, ou até se tornar, né, um dos contemplados com nossos serviços, é só entrar em contato, que a gente conversa assim, a gente é bem aberto, né, para conversar sobre isso. Até porque a gente está construindo, né, esse mercado agora. Então, quanto mais gente estiver interessado em agregar, vai ser muito importante para essa construção. Isso. Comigo também, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Né? Vamos fazer a ideia que a Sam me deu de fazer um Zoom, né? Que ela também já tinha falado comigo semana passada sobre isso. Então, fazer o Zoom é interessante, porque a gente pode mostrar a tela e mostrar o exemplo de como aquilo é feito realmente, nosso trabalho. Uhum. Então, a gente pode organizar isso direitinho, né? Eu estou disponível para a gente fazer outra live em um horário diferente, que não esteja tão travando assim. Tá tendo um congestionamento aí nesse horário. Essa daqui eu vou editar para que a próxima, quando for botar no canal no YouTube, ela não esteja assim tão picada. Então, vai ser uma edição. Eu vou condensar ela nessa 1 hora e vou publicar lá no YouTube. Para quem perdeu, pode entrar no YouTube. Então, agora a hora. Quem quiser se despedir da Letícia, Eline, pode se despedir, pode perguntar também. É agora. E você, Letícia. E se Samir estiver aqui, eu vou chamar ela também para se despedir da gente. Eu agradeço, né? Se alguém quiser falar alguma coisa ainda, eu agradeço ao convite. Para quem não sabe, né, a gente já acompanhava, né, o trabalho de Celivan pelo Instagram, e aí a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né, no Lab de Habitação, que a gente participou de uma aceleradora, né, Arquimídia, que eu acho até que ele já falou na live de ontem, né, com Thaís, que a gente também conheceu lá. E lá em São Paulo, né, que a gente participou do programa do Lab Habitação, e foi muito massa. E aí a gente tem essa troca boa, né? A Cris também, a gente conheceu lá. E foi muito bom a gente que participa, né, do mesmo setor, tá no mesmo barco, dividir, ter essa troca da vivência e dos perrengues que passa e dos sucessos também, né? Pra gente poder aprender um com o outro. Então, a gente agradece, né, o convite, né, para participar aqui junto. E poder eu agradeço vocês também por aceitarem. Né? Eu tive essa ideia que eu tô acompanhando várias lives, né? Eu tô vendo muitos canais fazendo lives. Então eu tive essa ideia de também fazer algo e chamar meus colegas que já empreendem nesse setor, porque é algo que eu vejo que as pessoas não estão comentando muito. Então, vamos chamar quem faz, quem está ali na luta todos os dias, para divulgar nosso trabalho e também as pessoas verem que é uma opção, é um nicho de mercado, ele existe e que outros profissionais podem se adentrar nele. Então, eu espero que vocês gostem. Vamos continuar, né? Não vamos parar, quando a quarentena acabar também não. Vamos tentar criar, né? Vários momentos como esse. Sim, momentos de troca. Isso. Obrigado. Tchauzinho, gente. Obrigada. Até a próxima. Até, Nem sei se Samir está aí mais.
Samir tá Mas aqui ela ainda. também agradece. Vou tentar chamar a Tchauzinho. Samir pra ver se ela tá aqui. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Chamar a Samir. Tô te chamando, Samir. Aceita para. Aí. Oiê! Só para se despedir mesmo, né? É. Eu fiquei acompanhando aqui, porque a internet está bem ruim, está oscilando, mas não é de hoje, não, faz tempo já. Por isso que eu tinha falado para a gente testar antes. E eu tinha Foi. dito para a Eline deixar ficar alerta. Eu disse que se não pegar, aí tu me substitui. Não acabou dando tudo certo. Acho que as pessoas gostaram. Deu pra ter uma troca pra quem acompanhou o início e a metade, assim. E agora o Aham. finalzinho foi muito bom também, né? Com várias informações bacanas para as pessoas. Então a É, eu live, acho, assim, foi muito boa. eu acho que a gente pode continuar com a ideia de ter outras e pode também fazer pelo Zoom, que eu acho que fica mais legal, né? Fica mais dinâmico e tal. A gente consegue ter uma troca melhor com todo mundo que tem dúvida e não conseguiu perguntar, a gente conseguiu responder a todo mundo. E aí fica mais, o tempo fica mais fluido pelo Zoom. Certo, o Zoom, eu acho que tem uma limitação de 40 pessoas, né? Eu não tenho conta premium. Mas eu tô vendo isso Uhum. a gente fazer pelo É, Zoom. a gente pode fazer se as pessoas quiserem, né? O pessoal quiser, a gente pode fazer os três, né? Memorar o pessoal da FC Obra, as meninas e a gente. Ou outras pessoas também. A gente pode pensar, né? Dependendo de Sim. quem se interessar. A gente organiza isso e vê se a gente pode ver uma conta de um mês para abrir para 100, 200 pessoas. Uhum. Mas eu acho que 40 acho que tá bom, né? Para Ah, começar. Para começar, acho que tá bom. tá certo. Então a gente faz com 40 pessoas. E é corrido. Pronto. Lá também é Vamos corrido igual o combinar. Instagram. É o quê? Lá é corrido igual o Instagram também. Dá uma hora, ele É, derruba. mas eu acho que é mais tranquilo do que aqui, não sei. Eu acho que eu tenho essa impressão. É. Eu tô me adaptando aqui ao Instagram. Então é algo que tô aprendendo. Não sei se eu vou virar youtuber, mas eu tô Boa. gostando. Eu nunca tinha participado de nenhuma live, não. É a primeira vez. A minha primeira vez foi semana passada com Kézia. Aí eu gostei desse negócio de fazer. Aí eu já tinha participado de uma, me chamou, não, vou fazer também. Aí vocês É, estão né? topando minha loucura, eu tô gostando muito. Mas foi bom, é muito bom trocar com todo mundo, né? Principalmente com outras iniciativas que a gente sempre acaba aprendendo outras coisas que a gente não percebe. Sim, Valeu demais. Obrigada pelo convite, Celivan. Vamos organizar esse negócio direitinho aí para fazer no Zoom. certo. A próxima, organizar pro Zoom, gente. Tá Então, certo. quem não tem uma conta no Zoom, ou quem não sabe o que é Zoom, procura na internet, app Zoom de teleconferência, se não me engano. Aí vocês vão saber o que é. É facinho. Obrigado, Beleza. Samir. Obrigada, Celivan. Até a próxima. A Obrigada, próxima. pessoal. Tchau. Tchau. Né? E amanhã, não se esqueçam, temos a FC Obra aqui com a Cris e com a Isadora, que vai estar com a gente, se não me engano, às 19 horas. Então, amanhã, às 19 horas, FC Obra, para falar um pouquinho sobre a patologia na construção civil ligadas à umidade. Então, é algo que aqui em Salvador, principalmente, está chovendo, eu vejo que é um problema que está afetando muitas pessoas, eu recebo muita demanda também, e eu vejo que meus colegas que trabalham com patologia da construção e engenharia diagnóstica é o problema que eles mais encontram nas construções. Então vamos discutir um pouquinho aqui sobre esse tipo de manifestação patológica e possíveis soluções e como também a FC Obra trabalha lá. E vamos agora
Saímos do Nordeste, fomos em São Paulo, vamos jogar para o sul do país. Então, vamos ver como é a ciência técnica social no sul do país. Tchau, gente.